Olá, assinantes do Panorama Farmacêutico, eu sou Leandro Luiz e é uma honra ter vocês em mais uma edição do Panorama Talks. E dessa vez a gente vai falar sobre um assunto, eu vou dizer, bem espinhoso, né? Mas que convive com oportunidades e desafios ao mesmo tempo, né? Que são os famosos insumos, né? Que estão cada vez mais em evidência, em discussão nesse mercado, em meio a debates aí sobre falta de medicamentos, sobre acesso à cadeia de suprimentos. E eu tenho a honra de receber aqui o Antônio Carlos Teixeira, presidente executivo da Globo Química. Nós tivemos a oportunidade de nos conhecer pessoalmente na FC Pharma e a gente começou a ter um papo, né, que imediatamente me inspirou a convidá-lo para o programa, porque ele tem boas histórias para nos contar, histórias sobre desafios, histórias sobre oportunidades também. E, Antônio, seja bem-vindo ao Panorama Talks. E eu já queria começar a emendar, resgatar. Eu sempre gosto de resgatar um pouco entrevistas, enfim, testemunhos dos nossos entrevistados, e me chamou a atenção que no fim de 2020 a Globo anunciava um investimento de 14 milhões na ampliação da capacidade produtiva da fábrica de Campinas. E você, na ocasião, afirmava que, fazendo uma análise aí de mercado, você afirmava que seria provável que houvesse falta de insumos no mundo. A gente está vendo esse cenário bem escancarado e em voga agora, né? Quase 2 anos depois. Me fala um pouquinho, com base na sua experiência, o que você acha que motivou esse cenário, o que levou esse cenário. Queria saber a sua análise aí nesse primeiro momento. Obrigado pela presença. Tá bom, Leandro. Primeiro, eu agradeço o convite e agradeço esta oportunidade de poder falar de um tema que, naturalmente, eu estou envolvido há mais de 30 anos. E fazer uma previsão como esta, dizendo, olha, vai faltar insumos, tá? Ela, na verdade, foi pautada em uma história que o Brasil repete e o mundo também vem repetindo em ciclos. Tá? Desde do conceito de globalização, nós estamos vivenciando grandes ciclos de oferta e ausência. O problema é quando você tem falta de alimento, de insumos para a agricultura ou insumos farmacêuticos, porque isso, a consequência gerada, ela é significativa. O que gera isso e como isso foi construído, aí depende da época do ano, a época nos últimos 30 anos que você deseja. Década de 70, 80, 90, cada um tem seu elemento motivador. Tá? Mas a consequência é que, enquanto nós não nos prepararmos para qualquer evento futuro, sempre haverá o risco da falta de insumo. E, bom, você falou de anos 70, anos 80, anos 90. Eu sei que são muitos anos aí para a gente avaliar, mas como você falou que há muitos elementos motivadores, seria interessante congregá-los aqui na nossa conversa, né? O que falta efetivamente, o que faltou lá atrás para que o Brasil efetivamente evitasse uma dependência do cenário externo, uma dependência grande do cenário externo, né? A gente percebe, e o que faltou efetivamente para o Brasil ser um fabricante nato de insumos? O potencial a gente já sabe. A gente quer saber o que faltou para explorar esse potencial. Continuidade. Na década de 70, basicamente não existia produção significativa no país. O governo chamou as farmacêuticas para vir produzir no Brasil. E nessa época, quando você chamava uma farmacêutica, significava que você estava chamando uma farmoquímica junto. Então, essas empresas vieram para o Brasil, começaram a produzir insumos e também medicamentos. Na década de 80, a nossa crise foi cambial, ou seja, o governo incentivou ainda mais porque não tinha dólar para a compra de insumos. A partir da década de 90, em que nós começamos a ter uma política cambial, plano real e, na sequência, a lei de patentes, na sequência Anvisa, esse cenário mudou drasticamente. E aí nós começamos a ter nas décadas seguintes, uma desconstrução de um parque fabril que não se constrói da noite para o dia, porque ele precisa de gente capacitada, estruturas
fabril específica e um conhecimento conectado com uma necessidade do mercado brasileiro. E aí nós tivemos, nesse período, década de 90 e o ano 2000, as maiores migrações para o mercado externo de compra, tanto Índia, China, como também algumas empresas da Europa. Isso fez com que o Brasil perdesse a capacidade de reagir de forma significativa numa produção eventual de um insumo, numa necessidade, e o que é pior, fez com que o Brasil perdesse a vantagem tecnológica de ter, nessas décadas, uma estrutura educacional que permitiu a internalização da produção e a produção no Brasil de uma quantidade significativa de insumos. Mas, Antônio, você acha que o setor, de certa maneira, se acomodou a esse cenário? Se acomodou no sentido não negativo, não pejorativo, né? Mas ao entender que havia esse movimento natural do mercado, a indústria foi simplesmente se moldando em vez de buscar alternativas? Na verdade, a indústria ela buscou dar a resposta mais rápida. E a resposta mais rápida veio dentro de uma cultura globalizada, ou seja, voltou-se para o fora, voltou-se para comprar fora. E realmente, lei de genérico, você imagina, o Brasil tem disponível 10 IFAs, a Índia tinha 50. Tá? Todo o mercado farmacêutico foi em busca daquilo que estava pronto. E isto incentivou que a indústria indiana, chinesa, tá? De Israel, de vários países, crescessem nesse segmento de forma descolada com aquilo que nasceu na década de 60, 70, farmacêutica junto com farmoquímica. E o que aconteceu com a indústria local? Ela foi sendo descontinuada, porque todas as diversidades, acesso de matéria-prima, acesso de mão de obra, demanda, elas foram basicamente direcionadas para o mercado indiano e o mercado chinês. O grande problema é que nós vemos a sentir agora, no século XXII, eu acho, né? Nessa fase pós-pandemia, até um pouco antes da pandemia, essa crise ela começou em 2018, quando a China drasticamente tomou uma medida ambiental e reduziu o fornecimento de diversos insumos. 2019 foi um ano, aspas, de normalidade. 2020, com a Covid, houve a crise e hoje nós estamos vivendo uma crise logística. Né? Os custos de frete, a falta de matéria-prima, a dificuldade de operacionalizar está cada vez mais intensa. E aí cabe, como tanto o mercado privado quanto o mercado público, começar a olhar qual é o futuro que ele pretende ter. Se visa assegurar o fornecimento interno de insumos considerados estratégicos ou continuar com a política do jeito que está. E aí existe uma definição importante, né? Que é insumo estratégico. É um insumo que atinge a maior parte da população ou é um insumo necessário, tá, para determinadas aplicações? Ou seja, nós estamos considerando estratégico anti-inflamatório ou oncologia. E essa é a definição que precisa ser construída de uma forma multidisciplinar, porque a indústria brasileira hoje não tem condições de produzir ibuprofeno da maneira que se é feito no mundo. Então, nós temos que agora saber escolher o que é estratégico e olhar para esses produtos para trazer uma produção no Brasil. Agora, na sua avaliação, pelo seu entendimento de mercado, que áreas terapêuticas ou categorias você entende que deveriam ocupar essa balança de prioridades aí como premissas aí para o mercado? Na verdade, eu acho que qualquer área terapêutica, cardiologia, anti-inflamatório, oncologia, qualquer área terapêutica, você sempre vai conseguir pensar produtos que são importantes. Ou são de uso contínuo,
ou são vitais para a manutenção da vida. E o que nós temos que escolher é dizer o seguinte: olha, qual é a categoria que nós categoria de insumos, de medicamentos que nós pretendemos desenvolver no Brasil. Exemplo, a Globo Química produz há muito tempo mesilato de imatinib para oncologia. E nós ouvimos, há tempo recente, a falta desse insumo. Qual é a grande proposta que nós estamos querendo colocar ao mercado? É que nós temos plena capacidade de desenvolver produção local de insumos que sejam considerados estratégicos. Não tem condições mais de nós atuarmos em grandes produções a baixo custo, que o mercado hoje ele já se consolidou. Então, eu não tenho condições nenhuma de competir com uma Índia, com uma China, para produzir produtos que se vendem a tonelada. Mas, a exemplo, a Globo produziu durante a pandemia midazolam, né, em condições de paridade com aquilo que o mercado internacional fazia. Produzimos fentanila em condições de paridade com o que o mercado internacional se propunha. E isso foi de uma maneira extremamente importante para a redução da crise que se deu com esses dois medicamentos. Hoje você observa um avanço, um movimento efetivo da indústria para mudar essa realidade. E me fala um pouquinho dos movimentos da Globo, que você já começou a citar, para tentar reverter essa macrodependência. Sabemos que não é um problema que se resolve em curto prazo, mas como é que pode se pensar estruturalmente em médio e longo? A Globo teve a sua história iniciada na década de 70 com uma empresa chamada Sintebras. Da Sintebras veio Sanofi, da Sanofi virou Globo Química. Então, nós herdamos uma história, um legado, e herdamos uma estrutura bastante envelhecida. Nós investimos em 2020 cerca de 14 milhões. De lá para cá, nós continuamos investindo. Eu acho que hoje nós já chegamos aos 20 milhões nesses últimos 2 anos. E, essencialmente, a maior parte do nosso investimento foi na construção de uma estrutura de desenvolvimento. Então, hoje, a Globo se apresenta para o mercado como aquela empresa que pode produzir no Brasil aquilo que é estratégico, aquilo que cada farmacêutica, dentro da sua visão de negócio, entende que é estratégico. Não é só o produto de maior volume de aquisição, mas é aquele produto que assegura uma continuidade do mercado, representa a marca da empresa, uma empresa que tem uma liderança em determinado segmento e, subitamente, perder o fornecimento desse IFA seria uma tragédia para aquela liderança. Nós sentamos e discutimos um desenvolvimento no menor prazo possível para participar comercialmente desta entrega e participar da estratégia dessa companhia em outros desenvolvimentos. Essa é a grande vocação que nós estamos querendo imprimir para a nova fase da Globo Química, que é produzir. Nós comumente falamos que nós somos uma empresa de pesquisa que produz IFAs, mas com um detalhe: em 2020, se eu somar tudo, dá 350 toneladas de material produzido. Né? Então, dizer que somos uma empresa de pesquisa que produz IFA faz parecer que nós somos uma empresa de pesquisa, mas na verdade não. Nós produzimos IFA já há 4 décadas no Brasil e agora nós pretendemos ampliar isso na construção de parcerias de desenvolvimento. Desde o início da PDP, do conceito de PDP instituído pelo governo federal, nós já desenvolvemos vários IFAs e agora nós queremos fazer isso em parceria com o mercado privado. Tá? Sentando com a empresa A, dizendo: olha, isso aqui para mim é estratégico, tem condições de vocês desenvolverem, para ter uma alternativa no Brasil, ter uma segurança regulatória no Brasil, ter um modo de acompanhar essa produção na
casualidade de uma eventual falta no mercado? Bom, parceria e segurança regulatória. Acho que você citou duas palavras que podem fazer a diferença. Antônio, a gente teria muito tempo aqui para falar sobre o que motivou e o que motiva a nossa dependência internacional de insumos, mas o tempo às vezes é escasso. Mas te agradeço pelas contribuições e torcer para que realmente a gente consiga, em médio e longo prazo, reverter essa realidade. Obrigado pela ajuda de vocês. Um abraço. Espero que vocês tenham gostado de mais essa edição do Panorama Talks e já deixo aqui a dica. Acesse o nosso canal no YouTube, ative as notificações e esse conteúdo também está disponível no portal panoramafarmaceutico.com.br, nas nossas redes sociais e também em grupos de mensagem. Um grande abraço e até a próxima.